Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, nesse botão vermelho. Do lado tem um sininho, você clica no sininho, vai aparecer 3 opções, você clica em todas e você vai receber todas as notificações de vídeos novos do nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de nós aceitarmos as nossas vulnerabilidades e como que isso é importante, como que isso, de certa forma, torna a vida mais leve. Vamos lá? Aceitar as nossas vulnerabilidades. Como isso é difícil, né? Tem uma autora que é a Brené Brown, que ela fez um TED Talks muito famoso, depois vocês podem procurar no YouTube sobre isso, escreveu livros sobre isso, que parece um conselho simples, uma dica simples, mas que nós temos tanta dificuldade de colocar em prática. E essa semana eu pensei nesse tema para esse vídeo, porque eu tenho percebido algo nos atendimentos, no meu trabalho como psicólogo, de um certo agravamento dos transtornos mentais em geral. O isolamento que nós temos passado devido à pandemia, ele é muito danoso para a nossa saúde mental. Então, vários pacientes, né, sejam pessoas com ansiedade, com depressão, ou com transtornos mais graves, como transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos que a gente até já falou aqui no canal, depois você pode procurar nas nossas playlists aí esses transtornos psiquiátricos, como que essas pessoas têm se agravado durante a pandemia, né? Casos, pessoas que estavam mais estáveis, que estavam usando a medicação, que estavam fazendo acompanhamento psicoterápico, e agora tem agravado. Lógico, nós tivemos algumas dificuldades, porque esse colapso da saúde afetou também o atendimento da saúde mental, então os postos, os hospitais colapsados, nós psicólogos, alguns tivemos que atender remotamente, online, então isso de certa forma também, por mais que o atendimento online, né, ele é eficaz, mas ele cria um distanciamento com o paciente. Em alguns serviços de saúde, como no SUS, a gente tem essa dificuldade, porque os pacientes não têm recursos para fazer o atendimento online, então durante a pandemia alguns momentos ficaram um tempo sem o atendimento psicoterápico, e mesmo quando esse atendimento agora retomou, a gente tem visto como que esses pacientes chegam para a gente de forma muito grave. Mas não só os pacientes, né, mais graves, os pacientes com transtornos que a gente chama de psiquiátricos mais graves, né, mas várias pessoas, até pessoas que a gente diz aí, né, sem transtornos psiquiátricos, pessoas comuns, sem transtornos graves, sem histórico de transtornos graves, estão apresentando, né, quadros de ansiedade, de depressão durante essa pandemia, né, devido a esse isolamento. Isso sejam pessoas idosas, até pessoas jovens, que estão aí cumprindo o isolamento, ou mesmo aqueles que não estão, mas que estão adotando comportamentos de risco, como uma forma aí de não dar conta, né, desse isolamento, desse distanciamento das pessoas. Mas aí uma coisa que me chamou a atenção e que traz essa questão da vulnerabilidade, então nós seres humanos temos essa tendência, né, de apresentar isso que a gente chama de narcisismo, né? O que é esse termo, né? Isso é tirado, né? A psicologia usa esse termo, né, do mito de Narciso, né? Narciso, ele é uma história da mitologia grega. Ele era um jovem, né, que admirava muito a sua beleza, era muito orgulhoso, muito arrogante, e ele tinha ali uma profecia sobre ele que ele não poderia ficar aí admirando o seu rosto, admirando a sua beleza, que isso poderia recair uma maldição sobre ele. Mas ele não dá conta, né? Essa beleza dele que atraía homens e mulheres, ele não dá conta, ele fica ali no espelho, né, de água do rio, contemplando a sua beleza. Tinha uma ninfa Eco, né, que era uma ninfa ali daquele lago, que era apaixonada por ele, mas que Narciso ali, tão apaixonado por sua imagem, tão absorto na sua imagem, não dava atenção para essa ninfa. Então essa ninfa joga uma maldição nele, ele começa a definhar ali até morrer na beira daquele lago, e depois que ele morre, ele se torna uma flor, a flor de Narciso. E depois filósofos, psicólogos, né, utilizam essa mitologia para explicar um pouquinho dessa tendência que nós seres humanos temos, né, do narcisismo, ou seja, de admirarmos tanto a nossa potência,
nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa beleza, a nossa força, né? E de negar, de certa forma, as nossas vulnerabilidades, as nossas faltas, as nossas deficiências, de negar como que nós estamos no mundo totalmente sujeitos a intempéries, não como na mitologia maldições, mas a intempéries, né? A qualquer momento, uma mudança brusca na vida. E que para nosso ser, nossa mente, né, com essa tendência narcisista, é muito difícil de aceitar isso, que a gente não tem essa potência, esse poder, essa arrogância toda, que a gente não tem esse poder todo. A gente está sujeito a N coisas. E isso está aí, né, no ser humano. Quando a gente, por exemplo, se depara com a pandemia e várias pessoas, né, inventam teorias conspiratórias, negam, né, a gravidade da pandemia, inclusive, né, o próprio líder do país, o presidente, né, negam a gravidade, isso, de certa forma, é um traço narcísico que as pessoas têm dessa dificuldade, né, de aceitar que nós não somos isso tudo. Nós não estamos no controle das coisas, não estamos no controle do universo. A gente não tem essa potência, esse controle total da nossa vida. E isso é muito difícil para a gente aceitar isso. E o Freud chama até de uma ferida narcísica, né? De aceitar que nós, seres humanos, não somos o centro do universo. Né? Não aceitar que, né, a Terra, né? Por você ver, vão ter pessoas aí que vão negar o fato da Terra ser esférica, da Terra ser redonda, né? Acreditam que a Terra é plana. Tudo nessa dificuldade de aceitar que nós, né, vivemos num planeta gigantesco, com recursos escassos, né, que a qualquer momento essa Terra, né, os planetas que nós vivemos, da forma que nós temos vivido, pode entrar em colapso, como tem entrado, né? Um exemplo disso é essa pandemia descontrolada que nós tivemos, né? Tudo indica devido aí a essa invasão, essa destruição que o homem tem feito à natureza, e a previsão é de que outras pandemias como essa venham a acontecer devido, né, às destruições das matas, das florestas, e aí o homem vai tendo contato com vírus que antes ele não tinha contato, porque eram áreas de mata fechada. Então nós temos essa dificuldade de aceitar, né, que nós vivemos num planeta que é redondo, que não é o centro do universo, ele, né, está dentro de uma galáxia, ele está dentro do sistema solar, né, então ele gira ali junto com outros planetas em torno do Sol, e isso, né, um sistema solar, esse sistema solar está dentro de uma galáxia, que é imensa, que tem, né, vários outros planetas, que essa galáxia é uma em bilhões de outras galáxias, e que na verdade nós somos, né, uma poeirinha do universo, né, não somos nada. Mas para a gente aceitar isso é muito difícil, né? Então a gente quer aceitar que nós podemos, que a gente tem o controle, que a gente consegue dar volta por cima das coisas, que o ser humano, né, ele é o centro do universo, sendo que nós não somos, né? Somos frágeis e vulneráveis como poeira do universo, como vai dizer aí Carl Sagan, um grande físico aí, vai dizer que nós somos, né? Quando a gente olha para a imensidão do universo, não somos nada. Mas a gente não dá conta de fazer essa aceitação. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, têm tanto essa questão da negação, né? De negar que o mundo está ameaçado, de negar as mudanças climáticas, por causa dessa questão narcísica, né? De não aceitar a sua impotência, né? A sua vulnerabilidade diante do mundo, diante da existência, diante da vida. E isso, eu estou falando no contexto mais macro, mas isso acontece no contexto micro, eu percebo muito isso com alguns pacientes. Quando algumas pessoas adoecem, de doenças mentais também, né, como depressão, ansiedade, e que procuram um psicólogo, primeiro que muitas pessoas têm dificuldade de procurar um psicólogo, procurar uma terapia, porque vão pensar assim, olha, se eu ir lá procurar um psicólogo, eu vou admitir que eu não estou dando conta sozinho do meu problema. E aí começa por aí. Quando a pessoa consegue procurar um psicólogo e faz uma terapia e tal, às vezes ela precisa também de fazer o uso de alguma medicação, e isso, lógico, não é parte da psicologia, né? A psicologia é uma ciência separada da medicina, que trabalha com outros recursos, né? Como a fala, associação livre, dependendo da abordagem da psicologia, que a psicologia, né, vai ter várias abordagens, trabalha com outras técnicas, como dessensibilização, e outras técnicas que a psicologia tem, mas que não são técnicas medicamentosas, né? São técnicas mais comportamentais, técnicas pelo uso da fala,
né, compreensão teóricas aí a respeito, né, do funcionamento da nossa mente, do nosso inconsciente. Então a psicologia vai trabalhar com essas técnicas, não trabalha com a medicação. Mas nós, como psicólogos, sabemos, né, que muitas vezes alguns pacientes vão precisar fazer o uso de alguma medicação, e alguns estudos já comprovam, né, que a associação da psicoterapia com o uso da medicação ele tem um efeito de melhora maior, né, nos sintomas dessas doenças mentais do que quando usado separado. Lógico, caso a caso, dependendo do paciente. Mas lógico que quem vai fazer isso, né, nós psicólogos, a gente não prescreve medicamento, a gente vai trabalhar dentro da nossa área de abrangência, mas eu percebo muitos pacientes que chegam comigo, que passaram pelo médico, né, que o médico fez uma avaliação, que achou necessário a pessoa usar uma medicação, a pessoa fica numa resistência tremenda, né, aquele uso daquela medicação, por acreditar, né, de que, olha, se eu tomar esse remédio, se eu fazer esse uso, eu vou estar mostrando que eu sou frágil, né, que eu preciso de algo para me dar conta de viver, que eu preciso dessa medicação, que eu não consigo resolver meus problemas sozinhos, que eu preciso que eu não sou tão potente assim, né? Então eu ouvi uma frase de um paciente uma vez que ele falou, não, olha, eu já tive depressão uma vez e eu superei sem medicação. Eu falo, ok, isso é uma escolha, o paciente pode fazer essa escolha. Mas o que eu percebo muitas vezes, assim, a pessoa faz, né, essa escolha muito baseado, não por causa de um possível efeito colateral da medicação, que hoje a gente tem medicações mais avançadas, não por causa de alguma outra questão ali, que ela já usa alguma outra medicação e que tem alguma contraindicação, mas muitas vezes simplesmente por causa dessa vaidade de poder assim, não, eu posso superar isso sem nada, né? Eu sou potente, eu dou conta, né? Eu não quero assumir que eu dependo de algo. Alguns pacientes até falam isso, eu não quero depender da medicação, essas medicações psiquiátricas, medicações psicotrópicas, elas causam dependência. Lógico, alguns medicamentos benzodiazepínicos, né, podem, sim, quando não administrados de forma correta, causar, sim, uma certa dependência. Mas outros medicamentos não, como os antidepressivos e outros tipos de medicamento. Mas as pessoas, elas ficam, eu vou me tornar dependente. E aí eu me questiono, né, nós não somos dependentes? Será que nós somos tão independentes assim? E a gente vai ver que não, né? A gente não é tão independente assim, né? Nós somos dependentes, o tempo todo a gente depende de amor, de afeto, dependemos de sociedade, né? Quando vivemos na cidade, dependemos um do outro, do trabalho do outro, né? Da coleta de lixo, dependemos do profissional médico, dependemos, né, da pessoa que prepara o alimento no restaurante. Todos nós vivemos numa comunidade interdependente, né? Nenhum ser humano ele dá conta, né, sozinho. Só que a gente tem essa ilusão, né, de que nós temos essa independência, essa autossuficiência, essa autonomia. E quanto mais, às vezes, maior o poder aquisitivo da pessoa, mais arrogante, às vezes, a pessoa tende a achar que ela pode comprar tudo, que ela dá conta de tudo, que ela não depende de ninguém. E aí, quando vem um adoecimento, né, seja um adoecimento mental, psíquico ou um adoecimento físico, é que a gente vai dar noção de quanto que nós somos dependentes, né, de que a gente não tem essa autonomia toda. E aí é difícil aceitar essa vulnerabilidade, né? Tem pacientes, por exemplo, mesmo com transtornos que não são transtornos mentais, diabetes, hipertensão, que tem, né, principalmente nos homens, né, que a questão do machismo também interfere muito nisso, né? O homem tem muito essa questão de ter autonomia, de ser prepotente, de eu dou conta, eu não posso mostrar fraqueza, né? O machismo, ele tem um lado ruim, né, para as mulheres, mas ele também tem um lado muito ruim para os homens mesmo, quando a sociedade os obriga a não mostrar a fraqueza, né? E todos nós temos fraquezas, todos nós temos vulnerabilidades. E não adianta, né? Quanto mais a gente tende a não aceitá-las, mais difícil se torna a nossa vida, né? Mais complicada, mais problemas nós arrumamos. Isso a gente vê no nível macro, quando a gente, por exemplo, vê, né, políticas negacionistas, né, de quando a gente está enfrentando uma pandemia, de que não, nada vai acontecer, isso não é tão grave assim. A gente vê o que o Brasil está passando, esse número exacerbado de mortes por causa dessas políticas negacionistas, de não aceitar que, olha, somos vulneráveis a esse vírus, a gente precisa fazer alguma coisa. Infelizmente a gente precisa isolar, precisa usar máscara, né? Tem medicamento, não existe medicamentos, né?
tem medicamentos aí que não são eficazes e a gente tenta acreditar, não, isso aqui vai ser eficaz. E aí é engraçado, porque quando a pessoa precisa de um medicamento, porque ela realmente, aquele medicamento é eficaz e vai fazer bem para ela, ela não aceita. Quando o outro medicamento não é tão, às vezes não é eficaz, não tem comprovação, a pessoa aceita tomar aquilo para manter, né, esse poder dela de que não, eu não vou morrer, esse vírus não vai destruir a minha vida. Então, eu fico aqui, né, essa reflexão da gente aprender de que a gente não é tão poderoso assim, a gente não tem autossuficiência, nós dependemos uns dos outros, somos sim seres muito vulneráveis a N coisas, né? Tá aí a pandemia que vem nos escancarar isso, e que em alguns momentos a gente precisa aprender a falar, olha, não é problema, por exemplo, se eu precisar de procurar uma ajuda médica, de eu fazer um tratamento psicológico, às vezes até mesmo de precisar de usar um medicamento, lógico, né? Isso, os medicamentos psiquiátricos, psicotrópicos, né? Eles não são usados de forma aleatória, né? Você não vai lá na farmácia e compra, você passa para um profissional que estudou, que tem informação, que se ele prescreveu aquilo, ele sabe que aquilo é necessário. E aí, mesmo assim, a pessoa fica com essa resistência, não vou tomar, vou ficar dependente. Que é isso, né? Somos dependentes. E aí, às vezes, a pessoa poderia, né, ter um recurso como esse da medicação, que auxiliaria ela, às vezes, a não ter comprometimentos tão graves na vida, né? Como a gente tem algumas doenças mentais, depressão, ansiedade, como que elas atrapalham, elas têm sintomas físicos, né? Muda o ritmo da nossa respiração, dá taquicardia, diminui a nossa produtividade no trabalho, né? E às vezes a pessoa ali, mesmo com a recomendação, mesmo com o critério ali, né, técnico que o médico viu que a pessoa tem, a pessoa chega e fala, não, eu não vou usar, não quero mostrar que eu sou dependente, que eu não dou conta, né? Eu quero resolver meus problemas sozinhos. E ninguém resolve nada sozinho, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa reconhecer que somos vulneráveis e que juntos, né, quando eu procuro ajuda, né, de ambos aspectos, né, seja da psicologia, seja da medicina, isso vai me deixar bem, né? Aceitar minhas vulnerabilidades vai fazer que a vida minha seja mais fácil. Não é que não vai haver problemas, não vai haver sofrimento, ou que meus transtornos ali, meu sofrimento, a angústia minha existencial vai desaparecer, porque realmente não existe um remédio para almas, para as dores existenciais. Mas, de certa forma, às vezes vai me ajudar na minha produtividade, os meus sintomas físicos, que aquele sintoma psíquico meu está causando. E não só, né, das doenças psiquiátricas, das doenças mentais, mas até de doenças. Eu vejo, né, do trabalho nosso no SUS, quantos pacientes, às vezes, diabéticos, hipertensos, com dificuldade de aceitar, né, fazer uma mudança da alimentação, de dificuldade de aceitar fazer o uso correto da medicação, por achar isso, não, eu estou bem, eu estou forte, principalmente nessas doenças, né, como o diabetes, por exemplo, que é uma doença silenciosa, a pessoa fala, não, eu estou bem, eu estou forte, não preciso de remédio. E as doenças mentais também não é diferente, né? A pessoa olha e fala, não tem nada errado comigo, porque as doenças mentais, né, elas não têm ali um agente infeccioso ali que está causando aquela depressão, aquela ansiedade. Geralmente, né, são questões do ser mesmo, da alma, do psiquismo, da existência. Então a pessoa se recusa, né? Não, eu não preciso, eu estou bem, eu estou forte. Até que os problemas ali, né, as consequências daquele adoecimento mental vai cada dia prejudicando no trabalho, no serviço, e vai no social, no casamento, até que às vezes a pessoa, quando ela não dá conta mais, que às vezes ela vai aceitar uma ajuda, né? E às vezes assim, quando ela melhora, que aí a gente vai ter que esses medicamentos, principalmente os medicamentos antidepressivos, eles demoram um tempo para fazer um efeito, né? E mesmo depois que a gente tem a melhora, a gente precisa manter o médico, né, ele precisa manter durante um tempo a prescrição para ter uma manutenção, para que aquele, né, sintoma não volte, né, que geralmente sempre volta. Então precisa manter aquele medicamento por 6 a 8 meses, né, aquela prescrição no mínimo. Mas tem pacientes que falam assim, melhorei, agora eu estou bom, já quero livrar do medicamento, não quero mostrar que eu sou dependente. E aí a pessoa recai de novo naquele transtorno, começa aquele sintomas de novo, e às vezes até mais difícil de voltar depois a regularizar aqueles sintomas da parte medicamentosa. Que não é a minha parte, mas que eu, ao trabalhar, ouvir esses pacientes,
eu vejo que como que isso está relacionado também a um fator psíquico, que é essa dificuldade que nós seres humanos temos de reconhecer nossas vulnerabilidades, a nossa falta, a nossa impotência diante de certas questões, e de que nós precisamos de ajuda, né? E que toda ajuda é bem-vinda, né? Tudo aquilo que pode, né, nos ajudar para melhorar, para estar melhor psicamente, é bem-vindo, né? Sendo algo feito, né, de maneira criteriosa, com acompanhamento médico, não há problema nenhum nisso. E lógico, também associado com a psicoterapia, que é fundamental, porque como eu disse aí, né, não existe nos transtornos mentais um agente infeccioso ali, que você faz um exame e reconhece. E lógico que isso é muito sonde a muitos psiquiatras, que às vezes ficam estudando questões neurobiológicas para tentar, não, é uma falta de um neurotransmissor, não, esse neurotransmissor aqui que não está sendo produzido de maneira correta, mas a gente sabe que vai para além disso, né? Não se resume a uma questão neurobiológica apenas. Né? A gente tem, nossa mente ela é muito mais complicada que questões de neurotransmissores. A nossa mente, a gente tem aí um psiquismo, né? Um funcionamento cerebral muito misterioso, muito complexo, e vai questões além da nossa existência enquanto seres humanos, enquanto seres que vivem, né, num planeta, que vive num universo que a gente não conhece muita coisa, que ainda existem muitos mistérios, e que a gente, né, para não sofrer diante dessa impotência, do sofrimento, por exemplo, que muitas vezes nos acomete e que não tem sentido, e diante dessa falta de sentido, muitas vezes a gente adoece também psicamente, a gente não dá conta. Então a terapia vai ser importante para a gente refletir, pensar, né, encontrar certas possibilidades de lidar com essas questões. Mas também, como eu disse, eu falo com alguns pacientes, isso não impede, né, do tratamento medicamentoso, se o médico te prescreveu, se o médico achou que é adequado, de você fazer o uso, né, lógico, o uso racional, lógico que a gente não ignora do lobby da indústria farmacêutica, dos problemas aí que a gente tem com a indústria farmacêutica e tal, a gente não ignora essas questões, às vezes, do excesso de medicação, a gente não ignora. Mas quando você procura um profissional, né, competente, um médico sério, a gente sabe que eu, né, trabalhando no SUS já há 10 anos, eu vejo os benefícios que isso produz no paciente. Mas que às vezes ele tem essa resistência, com esse medo também até de ser julgado por outro. Ah, você toma remédio, então você é louco, você não tem a cabeça muito boa, você não é tão certo assim, né? Então, algumas pessoas têm esse medo também do julgamento alheio. Porque a gente está o tempo todo na sociedade sendo cobrados para mostrar força, para mostrar que estamos bem, mostrar que somos positivos, e na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Somos muito vulneráveis, somos frágeis, e podemos quebrar a qualquer momento psiquicamente. Então não tenha vergonha, sabe, de assumir, né, as suas vulnerabilidades, as suas falhas, as suas fraquezas, né? E não tenha vergonha de pedir ajuda quando preciso. E não tenha vergonha até de quando for necessário, né, se seu médico te prescrever a medicação, de tomar. Isso não vai ser problema. Qualquer dúvida de efeito colateral, discuta com ele, conversa, tira dúvida, pergunta, né? Se não deu certo, conversa com ele para fazer a troca, né? Mas tudo aquilo que pode te ajudar, principalmente nesses momentos difíceis que a gente estava vivendo, do agravamento dos transtornos mentais, é fundamental a gente ter todo o suporte possível. Por mais que algumas pessoas tenham dificuldade até de acesso, de conseguir um médico, seja clínico, um médico psiquiatra, de fazer uma terapia. Então, se você tem essa oportunidade, não abra mão dela, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não têm essa facilidade, né? Essa possibilidade até de acesso a certos tratamentos. E aí estão aí realmente tendo que lidar com esse sofrimento psíquico sozinhas, né? Sem ajuda, sem suporte, seja psicoterápico, seja farmacológico, já não tem ajuda nenhuma. Então fica essa reflexão, deixa sua dúvida, sua pergunta sobre essa discussão aqui, e a gente vai falando mais sobre isso, tá bom? Obrigado.